Você acordou com o coração pesado hoje? Talvez exista dentro de você uma dor antiga, um nome que não se apaga, uma lembrança que insiste em voltar nos momentos de silêncio, feridas que ninguém vê, mas que ainda ardem. Talvez você tenha tentado esconder, sorrir por fora enquanto sangra por dentro. E eu quero te dizer algo agora, olhando direto para essa alma cansada. Deus vê. Ele vê até aquilo que você mesmo tenta ignorar. Essa oração é para você que precisa de cura, onde ninguém mais consegue tocar. A alma ferida muitas vezes se cala, mas Deus escuta até o silêncio, e Ele não te deixou. Mesmo quando tudo parecia escuro, Ele estava ali, esperando você permitir que Ele tocasse na sua dor com mãos de cura. Enquanto você respira fundo agora, eu quero que você pense no nome daquela pessoa. Sim, aquela que causou a dor, ou talvez aquela que você mesmo feriu. Existe um tempo para tudo, e talvez hoje seja o tempo do perdão, mas não um perdão raso, forçado, apressado. Um perdão que cura de dentro para fora. Um perdão que liberta os dois lados da corrente. Porque há prisões emocionais que só se abrem com a chave do perdão. E essa chave está mais próxima do que você imagina. Ela não está no esforço humano, mas na decisão espiritual. O Espírito Santo está presente agora, sussurrando em seu coração que existe um novo caminho, onde não há espaço para rancores antigos. O céu deseja se mover em sua vida, mas ele precisa de um espaço limpo para agir. Imagine agora, uma luz dourada desce suavemente sobre o seu peito. Ela não te julga, ela não exige pressa, ela apenas envolve. E aos poucos, essa luz começa a dissolver os nós, os gritos guardados, as palavras não ditas. Talvez você chore, talvez apenas feche os olhos em silêncio. Está tudo bem. Essa oração não exige esforço. Ela apenas convida. Convida você a abrir uma brecha no coração para que Deus entre e faça o que só Ele pode fazer, restaurar o que foi destruído. E quando Ele entra, tudo muda. A dor que parecia eterna começa a perder força. A lembrança que machucava começa a ser ressignificada. E você começa a perceber que o perdão não é um presente para quem errou, é um presente de Deus para curar você. Diga agora, mesmo que em voz baixa: Senhor, eu não sei como, mas eu quero começar a perdoar. Esse é o primeiro passo. E esse passo já move céus. Porque quando você libera perdão, mesmo com as mãos trêmulas, você está dizendo ao céu: eu confio que tu podes curar o que eu não sei como sarar. E o céu responde com graça, com paz, com restauração. A luz de Deus já começou a se espalhar em áreas onde você achava que nada mais podia florescer. Agora repita comigo: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. E creia, um novo ciclo começou agora. Um ciclo de cura, de paz e de recomeço. Você já tentou caminhar com pedras nos bolsos? É difícil manter o ritmo. É difícil ir longe. Assim também é o coração que carrega mágoas antigas. Feridas não curadas se tornam pesos invisíveis que acompanham a alma como sombras silenciosas. Você pode estar sorrindo por fora, cumprindo responsabilidades, sendo forte por todos. Mas lá dentro, algo ainda prende, algo ainda dói. E por isso o cansaço emocional se transforma em um desgaste físico, em noites mal dormidas, em orações sem voz. Porque onde há falta de perdão, há ausência de paz. E onde não há paz, a alma não floresce. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu já superei. Mas bastou ouvir aquele nome, encontrar aquela foto, ouvir uma lembrança alheia, e tudo voltou com força. O coração disparou, o estômago revirou, os olhos se encheram. Isso não significa fraqueza. Isso significa que ainda há um campo dentro de você esperando pela cura. E Deus, com sua infinita paciência, não te acusa por isso. Ele não exige que você esqueça de imediato. Ele apenas quer que você entregue. Porque perdoar não é concordar com o erro. É soltar o peso que te impede de seguir. Imagine agora, você estende as mãos diante de Deus, e nessas mãos estão as pedras que você carregou por anos. Cada pedra representa uma dor, uma humilhação, uma injustiça, uma saudade. E enquanto você coloca cada uma diante do trono, algo começa a acontecer.
O peso vai se dissipando. O ar volta a circular dentro de você. E aquela angústia que parecia eterna começa a dar lugar a uma leveza que vem do céu. Porque quando você decide liberar perdão, Deus decide derramar alívio. E esse alívio não tem preço. É a cura que você tanto pediu em silêncio. Agora diga em voz baixa, como um sussurro entre você e Deus: eu quero ser livre. Sim, porque perdão é liberdade, é cura interior, é maturidade espiritual. Deus está limpando sua alma como quem lava um templo por dentro. Ele está preparando espaço para um novo tempo. E esse tempo virá sem os pesos do passado. Você vai olhar para trás não com dor, mas com compaixão. Não com revolta, mas com sabedoria. Porque aquilo que te feriu não vai mais te dominar. E aquilo que parecia ser um fim será apenas o começo de uma nova história. Existe uma dor que tem um nome mais difícil de suportar. A dor que vem de quem deveria proteger. Não é fácil falar sobre isso. Às vezes, sua maior ferida não veio de um inimigo, mas de alguém da própria casa. Um pai ausente que nunca olhou nos seus olhos. Uma mãe que não soube ouvir suas dores. Um irmão que virou costas quando você mais precisava. Um cônjuge que prometeu amor e ofereceu desprezo. Há ausências que gritam mais do que palavras duras, e há silêncios que se tornaram buracos profundos no coração. Você cresceu tentando entender o que fez de errado. Tentou se moldar para ser aceito, mas mesmo assim, parecia que nada era suficiente. E isso foi deixando marcas, tornando você mais fechado, mais duro, mais desconfiado. Só que Deus não te vê como um ser quebrado. Ele te vê como alguém em processo de reconstrução. Ele não ignora o que aconteceu. Ele esteve presente em cada lágrima não enxugada, em cada noite de insônia, em cada oração abafada pelo medo de parecer fraco. Deus viu tudo. E agora, Ele quer tocar onde ninguém teve coragem, porque há lugares dentro de nós que só o amor de Deus alcança. E é nesse lugar que a cura começa, quando você permite que Ele entre nos porões da alma e transforme memórias em milagres, não para apagar o passado, mas para curar a sua relação com Ele. Feche os olhos agora. Imagine sua infância sendo envolvida por uma luz suave. Visualize Deus se aproximando daquela criança que você foi, te tomando no colo, te dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque sim, você merece amor. Você sempre mereceu. Mas pessoas feridas ferem outras pessoas. E talvez quem te feriu também era alguém quebrado. Isso não justifica, mas ajuda a entender. E entender é o primeiro passo para romper o ciclo da dor, da repetição, da desconfiança, o ciclo da falta de perdão que se transmite de geração em geração. Mas hoje esse ciclo pode terminar em você. Diga agora, mesmo que com lágrimas: Senhor, eu escolho perdoar, mesmo sem entender. E repita dentro do seu coração: eu quero ser um recomeço. Porque é isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está transformando suas feridas em sementes. E essas sementes vão florescer em compaixão, em sabedoria, em testemunho. Você não será lembrado pela dor que sofreu, mas pelo amor que escolheu cultivar apesar dela. Uma nova história está sendo escrita, e você está no primeiro capítulo de um renascimento. Nem sempre é fácil reconhecer que estamos feridos. Às vezes, é mais confortável ignorar a dor, se ocupar com distrações, tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas o coração humano não esquece o que não foi curado. Ele apenas silencia, e esse silêncio se transforma em comportamentos, em medos, em distâncias emocionais. Quantas relações você já afastou por medo de ser ferido novamente? Quantas oportunidades de alegria foram deixadas de lado porque o passado ainda grita dentro de você? E Deus sabe disso. Ele conhece cada camada da sua alma. Ele não te condena pela dor que carrega. Ele apenas quer libertar você dela. Você não precisa ser forte o tempo todo. Há poder em admitir: Senhor, eu estou cansado. Deus não abençoa máscaras. Ele cura a verdade. Quando você se apresenta a Ele com sinceridade, até suas fragilidades se tornam solo fértil para o milagre. É nesse lugar de vulnerabilidade que o céu toca a terra. É quando você diz: eu não consigo sozinho, que Deus responde: eu nunca quis que fosse sozinho.
porque o perdão não é um processo solitário, é uma jornada guiada pelo Espírito Santo, e ele está com você agora, caminhando passo a passo dentro do seu coração. Imagine que cada palavra desta oração é uma gota de óleo sobre as rachaduras da sua alma. Devagar, essas rachaduras começam a se fechar. O que antes era ferida aberta começa a se transformar em cicatriz, não como lembrança dolorosa, mas como testemunho de sobrevivência. Deus está cicatrizando o invisível. E esse processo não depende de merecimento, mas de disposição. Você não precisa saber como. Você só precisa querer. Ele faz o resto. A cura que você busca não está em voltar ao passado para consertar o que foi feito. Está em deixar Deus transformar o hoje. Agora respire fundo e diga baixinho: Espírito Santo, entra nos lugares que eu escondi até de mim. Deixe essa entrega abrir espaço. Você não precisa entender tudo agora. Apenas permita que algo novo comece a nascer. Talvez pela primeira vez, você está sentindo que pode deixar ir, que pode viver sem carregar esse peso, que existe um amanhã leve esperando você. Um amanhã onde o perdão não é uma obrigação, é uma libertação. E esse amanhã começa agora, neste exato momento. Há dores que não se explicam com palavras. Elas apenas existem, moram dentro de nós como hóspedes indesejados. São sentimentos que se instalaram quando ninguém percebeu. A rejeição velada, a comparação injusta, o abandono emocional. Às vezes, o que mais machuca não é o que foi dito, mas o que nunca foi dito. O eu te amo que não veio. O me perdoa que nunca chegou. E nesses silêncios a alma aprende a se defender, a se calar, a se endurecer. Mas Deus conhece todos esses espaços silenciosos. Ele anda pelos corredores do seu coração com cuidado, como quem entra num templo sagrado, porque ele sabe que ali há história. E onde há história, há também esperança de reconstrução. Você não precisa fingir para Deus. Ele não exige que você esteja pronto. Ele apenas quer que você esteja disponível. O céu se move na entrega. E hoje, ele te chama para abrir uma porta. Uma porta que talvez esteja trancada há anos. Uma porta onde o perdão é a chave. Não para que o outro volte ou tudo se repita, mas para que você saia do cativeiro emocional, para que você volte a se ouvir, para que você volte a viver leve. Sim, é possível viver sem ressentimentos. É possível lembrar sem sofrer. Deus está te conduzindo a esse lugar. Um lugar onde a memória já não dói, apenas ensina. Enquanto você escuta, imagine seu coração como uma casa antiga sendo restaurada. Paredes caídas sendo erguidas, janelas fechadas se abrindo para a luz. Deus está reconstruindo você, tijolo por tijolo, com paciência, com graça, com misericórdia. Você não é definido pelas marcas da dor, você é definido pelo toque de Deus. E esse toque agora está sobre você. Você sente? É como um abraço invisível que te envolve por dentro. É a presença dele. Ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. E estou curando o que ninguém sabia que ainda doía. Diga com sinceridade, mesmo com voz fraca: Senhor, reconstrói o que eu pensei que estava perdido. Porque nenhuma perda é final quando Deus entra na história. Nenhuma ferida é incurável quando o amor dele toca. Nenhuma dor é em vão quando você a entrega no altar da cura. E agora você começa a sentir que algo mudou. Ainda é sutil, mas é real. A escuridão começou a dar lugar a uma esperança nova. O céu está se movendo dentro de você e a estrada da restauração está aberta. Caminhe com fé. Ainda há muito que o Senhor quer fazer em você. Algumas feridas antigas se tornam parte da nossa identidade sem que percebamos. A dor se transforma em escudo, e o escudo se transforma em personalidade. E você passa a viver na defensiva, com medo de confiar, medo de amar de novo, medo de se entregar. A vida se torna uma sucessão de muros construídos para se proteger de novos machucados. Mas esses muros também impedem que a cura entre. E hoje, Deus quer quebrar esses muros com ternura. Não é com força, não é com exigência, mas com o amor que transforma. Porque quando Ele toca, Ele não agride, Ele restaura. Você pode ter criado versões de si mesmo para sobreviver.
o forte que nunca chora, o distante que não se apega, o controlado que nunca se permite vulnerável. Mas Deus conhece quem você realmente é por trás de tudo isso, e Ele ama essa versão pura, sensível, que ainda acredita no bem. Ele está te chamando de volta para a sua essência, para aquele ser humano que antes da dor era cheio de sonhos, de confiança, de esperança. E não é tarde para voltar. O tempo não apagou quem você é, só cobriu com camadas de proteção que agora estão sendo gentilmente removidas pela graça. Imagine agora, uma mão suave toca o seu peito e começa a dissolver todo o medo acumulado. Você não precisa mais viver desconfiando de tudo e todos. Há um amor maior te sustentando. Um amor que não falha, não abandona, não trai. Esse amor é a base segura onde você pode reconstruir sua história. E sobre essa base, o perdão se torna possível. Não porque o outro mereça, mas porque você precisa ser livre. A sua liberdade emocional é mais importante do que o orgulho, do que a razão, do que a justiça humana. Deus está cuidando da justiça. Você só precisa cuidar da cura. Diga agora, em voz baixa, com a alma aberta: Senhor, me ensina a confiar de novo, porque confiar é um sinal de cura. Confiar não é se expor ao perigo, é permitir que o amor volte a circular. Deus está restaurando suas emoções, suas conexões, seus vínculos. E você vai perceber aos poucos que está sentindo de novo, está se permitindo sorrir, está se libertando. E essa libertação é o milagre que muitos pediram por você em silêncio. Continue, porque o que Deus começou em você, Ele é fiel para terminar. Você já percebeu como certas dores moldam até o jeito como falamos com Deus? Às vezes, a oração se torna fria, desconectada, mecânica, não porque nos falta fé, mas porque nos falta coragem de sentir. Quando a alma se fere profundamente, ela tenta se proteger até de Deus, como se dissesse: se eu não tocar nisso, talvez pare de doer. Mas hoje, o Espírito Santo está te conduzindo a um novo lugar de oração. Um lugar onde você não precisa esconder o que sente. Um lugar onde lágrimas são aceitas como palavras. Onde o silêncio também é escutado. Onde a dor tem nome e encontra consolo. Talvez você tenha se acostumado a ser forte demais por tanto tempo. Forte por fora, mas por dentro. Esgotado. E essa força que o mundo exige já se transformou em peso. Mas Deus não espera de você resistência. Ele espera rendição. A cura começa quando você para de tentar controlar tudo e começa a simplesmente dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E nesse momento, tudo muda. Porque é no quebrantamento que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. É quando você deixa de lutar com as próprias mãos, que o céu luta por você. Visualize agora um rio de águas puras fluindo sobre a sua mente. Ele limpa os pensamentos repetitivos, as memórias dolorosas, os julgamentos que você mesmo fez sobre si. Esse rio vem direto do trono de Deus e ele leva embora tudo que já não serve, tudo que te aprisiona. E nesse fluxo divino, o perdão ganha força. Porque perdoar não é esquecer o que te fizeram, é escolher o que você vai carregar a partir de agora. E você escolhe paz, você escolhe leveza, você escolhe ser quem Deus te chamou para ser. Livre. Repita com sinceridade, ainda que com lágrimas: eu escolho a paz, mesmo em meio às marcas. Porque as marcas não definem fracasso, elas definem superação. Deus está escrevendo um novo capítulo em sua história, e nesse capítulo há reconciliação interior, há recomeço. Aquele lugar dentro de você que antes era morada da dor, agora será altar de cura. Altar onde o Espírito de Deus habita, consola e restaura. O tempo da restauração chegou, e o que virá adiante será ainda mais transformador. Algumas feridas não doem todos os dias, mas estão sempre lá. Elas se escondem em gestos, em respostas curtas, em distâncias criadas sem motivo. Você pode estar em um ambiente cheio de pessoas e ainda assim se sentir só. Porque a dor que não é tratada se transforma em um tipo de isolamento invisível. E talvez você tenha aprendido a se proteger assim, evitando se envolver demais, mantendo o coração trancado com 1000 chaves, acreditando que isso é segurança. Mas a verdade
é que isso é prisão. E Deus hoje está te oferecendo liberdade. Você não nasceu para viver com medo. Você não nasceu para repetir histórias de dor. Existe dentro de você uma essência que foi criada para amar, confiar-se e entregar. E é essa essência que Deus está restaurando. Não com pressa, não com exigência, mas com paciência de Pai. Ele está indo até a raiz, até aquele momento exato em que algo se quebrou. E ali, onde tudo começou a doer, Ele está plantando cura. Ele está transformando lembranças em degraus, transformando a dor em propósito, porque o que te feriu não define quem você é. O que Deus faz com essa dor é o que te transforma. Visualize agora uma chama suave acesa dentro de você. Ela não queima com violência, ela aquece com consolo. É o Espírito de Deus reacendendo sua identidade. Você não é o que disseram de você, não é o erro que cometeu, não é a falha que enfrentou. Você é filho, filha, amado do céu. E quando essa verdade começa a fazer sentido aqui dentro, o perdão começa a fluir, não como obrigação, mas como reflexo do amor que te alcançou. Porque quem foi alcançado pela graça não tem mais espaço para manter prisões emocionais. Há algo maior dentro de você agora. Diga com firmeza, mesmo que internamente: eu aceito a verdade de Deus sobre mim, porque essa verdade te liberta. Essa verdade te reposiciona. Essa verdade cura até aquilo que você achava incurável. E aos poucos você vai notar, seu olhar vai mudar, sua respiração vai aliviar, seu coração vai pulsar diferente, porque o perdão que começa em você se espalha. Ele toca sua família, suas relações, suas próximas decisões, e tudo começa a se alinhar com o céu. Algo novo está nascendo. Você está voltando para casa, para o centro do amor de Deus. Há dores que silenciam até a fé, momentos em que você já não consegue orar como antes, não porque perdeu a fé, mas porque o coração se fechou sem perceber. E quando a alma se retrai, até as palavras parecem pequenas diante da imensidão do que se sente. Talvez você tenha vivido de forma automática nos últimos tempos, fazendo o necessário, cumprindo seus compromissos, mas sentindo lá no fundo que algo está fora do lugar. E essa sensação não é fraqueza, é um chamado, um convite silencioso de Deus dizendo: eu ainda estou aqui e quero te tocar de novo. Deus não espera que você venha até Ele com palavras perfeitas. Ele só espera que você venha. Ele entende lágrimas, Ele escuta suspiros. Ele responde ao silêncio cheio de dor com um amor cheio de consolo. Hoje Ele está abrindo caminho para um reencontro entre você e sua fé mais pura. Aquela fé que não era moldada por religião, nem por obrigações, mas que vinha do íntimo, do desejo real de estar perto de Deus. E esse reencontro acontece quando você decide soltar o que pesa e confiar de novo. Feche os olhos agora e imagine suas mãos segurando sacos pesados. Cada um desses sacos representa ressentimentos, memórias que ferem, palavras que machucaram, traições que deixaram marcas. Agora, lentamente, você começa a soltar esses sacos aos pés da cruz. Você entrega tudo, e quando você solta, Deus recolhe. E em troca, Ele coloca algo novo nas suas mãos. Leveza, esperança, direção. Porque o perdão verdadeiro é uma troca. Você entrega a dor, e Deus entrega paz. E essa paz não depende de explicações. Ela apenas acontece. Sussurre agora: Senhor, devolve minha paz. E acredite, enquanto você pronuncia isso, o Espírito Santo está se movendo. Ele está organizando o caos interior. Está derramando bálsamo sobre o invisível. Está reconstruindo sua relação com Deus e com você mesmo. Porque quando a fé volta a respirar, tudo ao redor começa a se alinhar. Pessoas começam a voltar. Oportunidades começam a surgir. E acima de tudo, você começa a florescer de novo. Sem medo, sem peso, sem bloqueios. Apenas fé, apenas amor, apenas cura. E isso é só o começo do que Deus ainda vai fazer. Senhor, hoje eu te entrego tudo. As dores, os medos, as esperas. Entrego as lembranças que ainda pesam, os nomes que ainda doem, as palavras que ainda ecoam na minha mente.
Eu não quero mais caminhar com o coração cheio de pesos que não me pertencem. Quero viver leve, em paz, com a alma limpa. Sei que o perdão é uma estrada longa, mas com o teu amor, eu posso trilhar cada passo. Eu confio que tu és o Deus que cura feridas antigas, que transforma traumas em testemunhos, que faz do luto um terreno fértil para novos começos. Toca, Senhor, as áreas mais sensíveis da minha história. Entra onde eu mesmo tive medo de ir. Cura memórias, desfaz correntes, derrama luz sobre tudo o que eu tentei esconder. E que essa luz permaneça, mesmo quando a dor tentar voltar. Que minha casa seja lugar de reconciliação. Que minha família veja em mim o reflexo da tua misericórdia. Que meus relacionamentos sejam curados por esse perdão que o Senhor está plantando agora em mim. Eu aceito ser canal da tua paz. Eu aceito ser livre. Enquanto eu oro, sei que algo já mudou. A dor que era companheira agora está sendo substituída por consolo. O silêncio que antes era sufocante, agora é espaço para escutar a tua voz. E essa voz diz: Filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Que verdade libertadora, que graça imensa. Hoje, eu me reconcilio comigo mesmo, com a minha história, com o tempo que passou, porque sei que nada foi em vão. Sei que cada lágrima regou o solo onde agora nascem flores de esperança. E se essa oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa cura. Comente nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Se inscreva no canal para continuar caminhando comigo em direção à luz, à fé e ao recomeço. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te envolva agora e para sempre. Amém.